Alô, amigos do canal Já Deu Tudo Certo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos ao estudo 2, tá? Neste vídeo aqui trataremos, esse estudo 2 será composto de 3 vídeos, tá? Hoje trataremos aqui do vídeo 1 e o 2, que vai ficar à parte, tá certo? E posteriormente eu vou ao estudo 3. Vamos tratar de Apocalipse 11, onde eu mostrarei que Jesus ele é o santuário de Deus e a cidade santa que foi pisada pelos gentios por 42 meses. Esse estudo faz parte da série Evangelho Simples, Profecia Fiel. Está consumado. Esses estudos foram feitos com fundamento nas premissas apresentadas pela Bíblia Sagrada, após cuidadosa investigação das informações nela contidas. Não se pretende aqui, todavia, apresentar esses estudos como infalíveis. No entanto, os considero como contendo informações sólidas com base na palavra de Deus, a fim de dirimir quaisquer dúvidas que apareçam mediante as informações apresentadas em cada estudo. Sugere-se um aprofundamento maior na busca de informações que venham a esclarecer esses conteúdos. Estando corretos, a palavra de Deus confirmará sua exatidão. A despeito das visões predominantes apresentadas pelas mais diversas correntes teológicas e doutrinas pelo mundo afora, creio que seria plausível apreciar uma visão diferente, onde se enxerga um evangelho simples e pode vislumbrar a consumação da palavra fiel dada pelo Pai, pelo Espírito e pelo Filho, aos humildes e simples de coração, nos eventos da morte do seu Filho na cruz, seguida da sua ressurreição. Conforme eu já falei no estudo 1, eu creio que tudo se consumou ali na vinda de Jesus e na sua morte. E os eventos decorrentes são frutos daquele momento crucial, que foi a crucificação e a ressurreição do nosso Salvador. Glórias a Deus, está consumado. Quando Jesus, em seu momento final como homem, na cruz, bradou esta expressão, está consumado, ele deixou claro que o plano da redenção de Deus Pai para com os filhos perdidos havia chegado ao seu ápice. Desta forma, tudo aquilo para onde apontaram as profecias desde os tempos mais remotos havia se concretizado naquele momento tão extraordinário. Está feito, Jesus venceu por nós. Segue abaixo o cronograma dos próximos estudos a serem apresentados neste canal. Eu tenho feito esse resumo aqui para os irmãos depois quiserem recorrer aos estudos anteriores para ver em que linha de estudo que eu tomo, ok? No estudo 1 eu tratei do nascimento, o ministério público e a morte de Jesus, tá? Foi estudo que tem 2 vídeos. E no estudo 2, que é esse de hoje, eu vou tratar do Apocalipse 11. Jesus, na condição de filho, ele foi o santuário de Deus e a cidade santa que foi pisada pelos gentios por 42 meses. E as 2 testemunhas. As 2 testemunhas ficará para um terceiro vídeo. Posteriormente, tratarei da duração do ministério público de Jesus, que foi de 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele foi, na condição de filho, em carne, o santuário de Deus, a cidade santa que os gentios pisaram por esse período. No estudo 3, nós trataremos da tribulação, a grande tribulação e a abominação desoladora. Diferentemente do que muitas visões teológicas que se prega por aí, eu acredito que tudo isso aí quem viveu foi Jesus Cristo, durante o período do seu ministério, ou seja, 3 anos e meio. A grande tribulação, a aflição, vários termos e significados, o que foi a grande tribulação, quem passou por ela foi Jesus ou ainda será um acontecimento futuro. Então já adianto que foi Jesus. Afinal, tudo aconteceu naquela geração como prediz Jesus ou ele estava equivocado? Claro que não, tudo aconteceu na geração de Jesus. O que foi a abominação desoladora? Quem passou por ela? Foi Jesus ou ainda será um acontecimento futuro? Então, já adiantando, como eu disse, foi Jesus. No estudo 4, nós trataremos do verdadeiro dia da morte de Jesus, que foi na quarta-feira e não uma sexta-feira, como acredita a maioria do mundo cristão. Afinal, Jesus morreu numa quarta-feira e passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, como ele mesmo afirmou que passaria, ou morreu numa sexta-feira, como afirmam muitos teólogos? Qual é o ponto-chave que gera tanta confusão quanto ao assunto acima, na interpretação das Escrituras Sagradas? Então depois trataremos disso. No estudo 5 trataremos da porta da graça. O que é, quando foi aberta, quando se fechará? E depois os demais estudos. Então vamos ao estudo 2, tá? Parte 1 e 2 de 3. Apocalipse 11. Jesus, o santuário de Deus e a cidade santa que foi pisada pelos gentios por 42 meses. Eu vou tentar ser bem breve, e algumas leituras aqui eu vou passar bem rápido. Mas, como eu disse anteriormente, a finalidade desse estudo aqui não é
falar de detalhe por detalhe, mas mostrar algumas passagens bíblicas que vão dar luz para os irmãos, amigos e amigas aí, depois fazerem um estudo mais aprofundado e tentar e confirmar aquilo que eu estou falando aqui, certo? É claro que cada um vai buscar a sua Bíblia, vai abrir sua Bíblia e buscar a verdade nela. Caso tenha alguma dúvida, se aprofundem mais e mais na palavra de Deus. Ela é a nossa luz. A finalidade deste estudo é explanar biblicamente a questão do significado do santuário de Deus, o lugar santo que esteve entre nós, ou seja, Jesus. Ele foi o lugar santo que esteve entre nós. E apontar biblicamente, conforme apresentado em Apocalipse 11, que Jesus foi o santuário de Deus e a cidade santa que os gentios pisaram durante o período do seu ministério, 42 meses, e por ocasião da sua morte na cruz. Observação. Quanto ao período do ministério público de Jesus, solicito assistir neste mesmo canal o estudo 1, parte 1 e 2, onde traço um cronograma com datas e períodos envolvendo o nascimento, ministério e morte de Jesus. Subsídio para este estudo, Bíblia Sagrada. Antes de tudo, devemos entender que o Apocalipse, ou seja, a revelação, foi dada por Jesus a João, ao qual foi determinado que escrevesse as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de suceder. Apocalipse 11, 19. Devemos entender, então, que a João foi mostrado todo o plano de Deus para a salvação do homem, e que este teve, podemos assim dizer, uma extraordinária visão panorâmica das coisas de Deus, ou seja, João, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano terreno. A João foram revelados os mistérios escondidos temporariamente aos olhos físicos. Ainda assim, pela misericórdia e amor divino, Deus, né, o determinou que se escrevesse a nós, a fim de que aquilo que ora nos cabe tomar conhecimento, pela fé no testemunho da palavra, possamos crer. Sendo assim, Apocalipse 11 não trata apenas das coisas futuras, mas sim revela como vista do alto o início, o meio e o fim do grandioso plano de salvação do Altíssimo Deus atemporal. Apocalipse 11, ordens para medir o santuário de Deus. Então, no versículo 1 temos: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: Levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram. A vara de medir. A cana era uma planta longa e reta, utilizada como uma vara de medir. Mais uma vez, João deveria participar ativamente na visão. Ele deveria se levantar e medir diferentes itens. O verbo medir nesse versículo, que vem do grego metrio, que também é usado em Mateus 7,2 e Marcos 4,24, como está escrito: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que estiverdes medido, vos hão de medir a vós. Essa é a mesma raiz lá do grego que é utilizado nesse verbo medir aqui. Mateus 7, 1 e 2. 2 Coríntios 10, 12 também nos dá uma ideia do que a palavra metrio significa no contexto bíblico. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. De acordo com este versículo, os membros da igreja de Corinto estavam medindo a si mesmos, o que não era uma atitude muito sábia. Isso todos nós sabemos, certo? Ao instruir João a medir o lugar onde Deus habita, Deus estava dando a ele a oportunidade de se certificar de que as promessas de Deus são verdadeiras. João seria capaz de verificar aquela ligação que Deus estava oferecendo ao povo, se aquela ligação que Deus estava oferecendo ao povo era autêntica. Vemos aqui uma atitude de um Deus tão justo que faz questão de que o homem se certifique e tire prova dos meios do seu testemunho. Deus deseja restabelecer e solidificar o relacionamento com o seu povo. Alguns sugerem que o templo que deveria ser medido seria uma referência ao verdadeiro templo em Jerusalém. No entanto, quando João escreveu o livro do Apocalipse, o templo já havia sido destruído cerca de 20 anos antes. Assim sendo, veremos que esse templo a ser medido não se tratava de um feito por mãos humanas, mas sim de um erigido pelo próprio Deus Pai. A palavra de Ezequiel certamente esclarece bastante o propósito da medição do templo,
quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver juntado das terras dos seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. O que é mais importante nisso é saber que esse templo que Deus manda João medir, não se trata de algo físico. Está falando da pessoa de Jesus Cristo. O Emanuel, Deus conosco. Medir o altar, que é outra ordem, né? Haviam 2 altares no templo terrestre. O altar do sacrifício, que era localizado na parte externa, e o altar do incenso, que era localizado no lugar santo. À primeira vista, Apocalipse 11:1 não aparenta especificar qual deles João deveria medir, mas quando lemos o próprio versículo, Apocalipse 11:2, próximo versículo, Apocalipse 11:2, podemos ver que João não deveria medir o átrio. Então, podemos concluir que João deveria medir o altar do incenso. Esse é o mesmo altar onde as orações dos santos haviam sido oferecidas a Deus. Apocalipse 8, 3 a 6. O altar representa a própria ligação entre Deus e o povo. É mais uma prova de que Jesus é o único mediador com o Pai. Faz sentido, então, que João deveria medir primeiramente a fonte da conexão, Deus, depois o meio pelo qual a fonte estabelece a conexão, altar e orações, e por último o receptor da conexão. Ressaltando aqui que altar e orações aqui estaria ali no contexto do lugar santo, que é o próprio Cristo, Jesus, entre nós. Medir os adoradores. Estando na extremidade da recepção do canal que Deus havia aberto, o adorador tem a opção de iniciar uma comunicação com o Criador. Cabe ao adorador decidir querer ou não estabelecer essa conexão. As medidas que João deve tirar servem como uma maneira de nos assegurar de que os métodos de Deus são verdadeiros e precisos. Então, uma visão geral. A medição do templo, o altar e as pessoas mencionadas em Apocalipse 11:1 devem ser entendidos à luz do versículo do Antigo Testamento, onde todos os 3 elementos que devem ser purificados estão incluídos. Tanto nas passagens de Levítico quanto nas passagens de Ezequiel se referem ao dia da expiação. E todos depois vocês vão ver em estudos futuros que o dia da expiação, trazendo para a parte consumada da história, foi no dia da morte de Jesus Cristo. Certo? Quando o santuário era purificado dos pecados que haviam se acumulado ali durante o ano. O pecado não permanecia na pessoa arrependida, mas os pecados confessados permaneciam no templo até que fosse purificado. Isso aí nos leva a Jesus, né, que pegou os nossos pecados sobre ele, certo? E levou consigo. Tá? No dia da sua morte, houve então a purificação. O sangue derramado de Jesus Cristo, simbolicamente através do ritual desse sacrifício, ou literalmente através da sua morte na cruz, é suficiente para cobrir os pecadores e os purificar completamente. A festa do dia da expiação servia como um símbolo do plano da salvação. É muito interessante vocês darem uma estudada sobre as festas anuais que Deus decretou que o povo deveria cumprir, certo? Esse plano foi concluído mediante a morte de Jesus Cristo na cruz, sendo oferecido como expiação pelos nossos pecados. Caberá agora a nós o arrependimento e a aceitação desse tão grande sacrifício, a fim de que sejamos salvos e não nos percamos. Essa determinação de salvação ou perdição é feita por Deus, com base no tipo de relacionamento que a pessoa deseja ter com Ele. Com a medida do templo de Deus e o canal de comunicação, ou seja, altar e orações, que Ele disponibilizou para nós, podemos ter a certeza de que Ele mantém a sua promessa de proteger e de permanecer com seu povo. Precisamos apenas ir a Ele em oração, em arrependimento, aceitando o sacrifício de Jesus por nós. Versículo 2 diz o seguinte: Mas deixe o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então é aqui que eu quero chegar, né? Que momento é esse? O que é essa cidade santa que os gentios pisariam, né? O que foi essa cidade santa? Era a cidade santa, era a cidade de Jerusalém? Era a cidade física?
ou não? Ou era algo diferente? Eu quero então mostrar para vocês aqui através desse estudo, e vocês, quem conhece um pouquinho da Bíblia, vai saber que isso muda totalmente o panorama das coisas, né? Das coisas como o Apocalipse é apresentado. Então eu digo para vocês que a Cidade Santa, que os gentios pisaram por 42 meses, é o corpo físico de Jesus Cristo. Ele era a Cidade Santa, tá certo? Então muita atenção nesse ponto. Quanto ao versículo 2 acima, algumas Bíblias trazem, ao invés de pisarão a Cidade Santa, a seguinte tradução: calcarão aos pés a Cidade Santa. Então, esse foi um período em que tanto os gentios como os judeus estiveram diante daquele que na terra era o lugar santo, o corpo de Jesus Cristo. Estavam ali com ele, pisando no mesmo lugar que ele pisava, tendo acesso àquele lugar santo, a conversar com ele. Isso foi maravilhoso. E muitos não veem dessa forma, porque complicam muito o evangelho. Mas como eu digo e procuro pregar nesses estudos que eu estou fazendo, que o evangelho é muito simples, que não tem que se complicar o evangelho. Certo? Pisarão por 42 meses. No Antigo Testamento, a expressão pisotear ou pisar era usada para se referir à opressão que o povo de Deus sofreria sob o domínio do inimigo. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Isaías 63, 18. Veja também Jeremias 12, 10. Dá uma lida lá, pessoal. Também vemos essa expressão no livro de Daniel, Daniel 7, 7, 19 e 23. E nas palavras de Jesus, Lucas 21, 24. Vemos também a oposição ao povo de Deus em Apocalipse 13, versículo de 1 a 10. Existe uma ligação muito forte entre as passagens em Daniel e Apocalipse, a respeito do pisar sobre o povo de Deus. Todos esses versos mencionam que essa opressão duraria 42 meses. Então, eu sou fã aqui de Daniel, do profeta Daniel. Ele, através do livro do profeta Daniel, nós conseguimos fazer um link perfeito ali com Apocalipse. E nos traz a prova do que eu prego aqui, do que eu tento mostrar para vocês aqui. De que aquele período de 42 meses ali foi o período do testemunho de Jesus Cristo. Foi ali onde a Cidade Santa foi pisada, que era Jesus. Foi ali que houve o testemunho, né? E culminou na morte de Jesus Cristo, com aquela cena desoladora ali, que é a abominação da desolação, que isso é muito importante, meus irmãos. Vocês pesquisem sobre isso. Eu sei que eu não vou conseguir falar tudo para vocês aqui por meio desses estudos, porque também fica muito grande. Mas, pelo menos, que vocês ouçam isso que eu estou falando e busquem ler e entender a Bíblia por esse sentido. E vejam se realmente eu não tenho razão. Tá bom? Êxodo 25, de 8 a 9. E sobre o santuário, né? E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, na verdade, tudo aquilo que Deus mandou fazer através de um santuário terrestre era a sombra das coisas futuras. Mostrava, sim, o Deus Altíssimo como um todo, todas as fases, né? O lugar santo, que foi Jesus quando veio à terra, tudo. Seguindo ordenanças do próprio Deus, as quais foram passadas a Moisés, orientado foi para que o povo fizesse um santuário terrestre, seguindo o modelo do que há no céu, cujas especificações nosso Deus as passou. A finalidade é que o Senhor habitasse no meio do seu povo. E, mais importante ainda, esse modelo de santuário continha, como tipo, as informações do verdadeiro santuário que representava. Representava desde a parte onde habitava o povo, na terra, representava a Jesus, enquanto Filho do Homem aqui entre nós, o lugar santo, como eu tenho falado aqui, isso é o ponto mais importante. Esse lugar santo era o santuário do Deus Altíssimo na terra. E isso é prova de que o Espírito do Deus Altíssimo habitava aqui entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. E também mostrava esse santuário terrestre, mostrava o lugar santíssimo, ou seja, a visão do verdadeiro santuário, o próprio Deus Altíssimo, na sua glória, a saber, o próprio Jesus Cristo glorificado, a quem a palavra sagrada afirma que foi dada toda a honra, glória e poder nos céus e na terra.
isso aqui será fonte de outro estudo também, que, na verdade, Jesus, muitos pregam que Jesus, muitas religiões, né, e seitas, pregam que Jesus não era Deus. Por, primeiro, não dar crédito à palavra, por não entendê-la. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, nós temos que crer na sua palavra. E a sua palavra diz que Jesus era Deus. Eu já até expliquei no outro vídeo que eu entendo da seguinte forma, a questão de Jesus, Deus e Espírito Santo. Deus é o Deus Pai numa dimensão. Jesus saiu daquela dimensão, da região celestial, veio para a dimensão terrena. Aqui na dimensão terrena, ele era um corpo físico, mas ele era Deus. Era um Jesus, o Filho do Pai, mas era o próprio Pai numa dimensão terrena. Está entendendo? Então, não resta dúvida de que Jesus era o próprio Deus. Ele o chamava de Pai. Quando ele o chamava de Pai, esse Jesus, na dimensão terrena, estava se referindo a si mesmo na dimensão celestial. É maravilhoso. Então, vocês busquem entender dessa forma, peçam sabedoria a Deus, leiam bastante a palavra, e vocês vão chegar nesse ponto que eu consegui chegar. Tá bom? E tanto é que ao final, quando Jesus foi ressuscitado, foi afirmado que a ele foi dada toda a honra, glória e poder nos céus e na terra, após a ressurreição dele. Ali ele já não era mais um simples Jesus, filho de Deus. Ele já era o próprio Pai. 1 Coríntios 3. Não sabeis, vós, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Nos versículos acima, o apóstolo Paulo explica que o nosso corpo é o santuário de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. Quanto mais o corpo físico de Jesus, na qualidade de Filho do homem, aqui na terra, em carne não seria. Glórias a Deus. Jesus, o seu santuário habitou entre nós. Então, isso é prova de que, realmente, Jesus é o santuário de Deus, a cidade santa que os gentios pisaram. Hebreus 8, do versículo 1 a 3. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Então, esse sumo sacerdote, que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio aqui para oferecer alguma coisa. E algo muito valioso, a sua vida, o seu sangue, no dia da expiação, do sacrifício final, do sacrifício perfeito, que dali em diante não haveria mais necessidade de judeu, nem ninguém oferecer mais nenhum sacrifício de animais, porque o sacrifício dele consumou todas as coisas. Hebreus 9. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deveriam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama o lugar santo. Aqui no lugar santo, tudo simboliza vida, alimento. Jesus era o pão da vida. Luz, Jesus era a luz do mundo, é a luz do mundo. A fonte que alimenta essa luz. E o incenso aromático. Analogamente, em um primeiro momento na área externa, como resultado da queima do sacrifício que subiam aos céus com aroma suave ao Senhor. Mas se tratando do lugar santo, as orações, as quais sobem com cheiro suave às narinas do Eterno. Portanto, no pátio externo, vemos que aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Mas, na mesa dos pães e no altar de incenso, no lugar santo, nós vemos a grandeza desse Jesus, coroado de glória e honra, por conta de tão grande obra de salvação. Fica claro assim que Jesus, enquanto esteve em carne aqui entre nós, foi o lugar santo, o santuário de Deus que habitou entre nós. Então aqui nós temos aqui uma visão aqui do lugar santo, né? Onde nós vemos aqui o candeeiro,
as mesas, a mesa e os pães da proposição, certo? E sobre o lugar santíssimo ou santo dos santos. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha um censo de ouro e a arca do pacto toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinham brotado, e as tábuas do pacto. Ora, estando as coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas, na segunda tenda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, certo? Então, ou seja, enquanto naquela época não se havia oferecido o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, e ainda havia necessidade daqueles rituais de matança de animais, o véu que ocultava o lugar santíssimo ainda não havia se rasgado, mantendo-se oculto aos que iriam herdar a salvação, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Todavia, mediante a morte e ressurreição de Cristo, o véu se rasgou, e de alto a baixo, deixando descoberto a visão do lugar santíssimo, o lugar da habitação do Altíssimo. Glórias a Deus. Então, hoje em dia, após a nossa morte, nosso encontro com Cristo, nós acessamos o lugar santíssimo, aqueles que são salvos, certo? E lá nós temos acesso a esse lugar representado aqui pelo lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Cristo por nós, por meio do seu sacrifício perfeito, rasgou o véu e nos deu acesso direto ao Pai. Aboliu-se na sua morte a necessidade desses sacrifícios rituais que eram imperfeitos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num lugar feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Bom, meus irmãos, considerações finais sobre a questão da representatividade do santuário terrestre e modelo do celestial. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso estudo, tá bom? Como eu disse, o mais importante aqui que deve ficar é essa informação. Jesus, ele aqui, fisicamente, foi a cidade santa, o santuário de Deus que foi pisado pelos gentios, tá bom? Até o dia da sua morte, tá? Átrio, parte de fora, lugar onde estava o povo, devendo-se considerar a questão dos gentios que pisariam e profanariam a cidade santa, a saber, o próprio corpo de Jesus Cristo em carne. Lugar santo, lugar da primeira tenda onde se realizavam os sacrifícios diários. Ali estavam localizados o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Todos esses representavam o próprio Jesus. Esses objetos eram representatividades que apontavam para o que era e o que faria Jesus em carne, mediante a sua vinda para nos salvar com o seu sacrifício na cruz. Esse foi o santuário de Deus que foi pisado pelos gentios, deitado por terra. Resumindo, o corpo de Cristo dilacerado e crucificado por conta dos nossos pecados. Lugar santíssimo. Lugar da segunda tenda, separada por um véu que encobria a sua visão interna, e onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a purificação do santuário. Ali ficava o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro e em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha a maná, e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. Esses objetos eram representatividades do santuário perfeito, o celestial, e das coisas que ele contém. Não o digo uma existência física, mas sim espiritual.
não como as imaginamos a partir da nossa experiência terrena. Esse santuário é o próprio Deus, na sua onipresença, onisciência e onipotência. Então, para aqueles que acham que quando chegar no céu vão ver essa arca num canto, né? Tudo isso aqui que está mostrando o que há no lugar santíssimo, não. O próprio Apocalipse vem nos revelar que lá não existe santuário, porque o próprio Deus é o santuário, tá? O próprio Deus onipresente. Então, meus irmãos, espero que eu não tenha me prolongado muito. Aqui finda a parte 1 de 3 do estudo 2, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar da segunda parte do estudo 2, tá? Onde eu vou falar que o reino destinado a deitar o santuário por terra foi Roma, o Império Romano, certo? Espero que os irmãos tenham entendido tudo aí, e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção.